Pessoal, nossa aula já está sendo gravada e nós vamos começar a nossa aula de fundamentos da introdução, né, à interpretação clínica de exames laboratoriais, não é isso? Fundamentos do laboratório clínico. Eu lembro que na última aula eu comecei a falar um pouco, né, sobre alguns tipos de exames, sobre como é a dinâmica, né, de um laboratório clínico, a importância, né, dos exames em si. E aí, a gente vai dar continuidade, só que eu não me recordo exatamente o slide onde eu parei. Então, vocês vão me dando aí uma. Eu lembro que, logicamente, que eu falei desse, né? Eu falei de alguns desses aqui. Falei dos tubos, né? Você Falei. parou em antisepsia. Essa parte aqui. Então, eu falei de coleta de urina. Não. Então, eu não falei dessa parte aqui, não, é da coleta da urina. Eu lembro que eu falei disso aqui, ó. Essa tabela aí eu falei. Então, veja, gente, olha só. Os exames laboratoriais, toda uma rotina do laboratório, ela começa na, na, na coleta, né? Na pré-análise, né? A fase pré-analítica, que a gente chama, que é a coleta. Então, uma coleta bem feita, ela vai, ela vai fazer com que você tenha mais segurança no resultado que será emitido desse exame. Vinícius, tem como tu desligar teu microfone porque fica dando interferência. Obrigado. E aí, uma boa coleta, uma boa amostra sendo bem feita, você não vai ter o risco de ocorrer erros laboratoriais na fase analítica e na fase pós-analítica. Então, uma coleta bem feita, ela precisa ser pautada, ou seja, você precisa estar fundamentado no que aquela coleta pede. Por exemplo, a gente falou semana passada que para fazer alguns exames de sangue, dependendo do exame, eu preciso ter uma sequência da coleta. Então, eu vou ter que coletar primeiro o exame para hemograma completo e depois eu faço a coleta de outros. Por quê? Porque o primeiro tubo que vai ser cheio vai ser com EDTA, né? Então, ali eu já consigo retirar outros componentes que dá para fazer outras análises também, tá bom? E aí, quando eu vou coletar para poder fazer sorologia, eu preciso coletar no tubo de tampa vermelha, que é o tubo de sangue, que o sangue irá só coagular e precipitar o soro e o plasma, tá? Que geralmente é utilizado para bioquímica. E aí a gente vai falar agora sobre coleta de urina. Eu acho que eu comecei a falar um pouquinho, mas eu vou repetir. E aí, os homens e as mulheres, eles têm que fazer a antisepsia dos genitais. Eu até expliquei para vocês qual é a diferença entre antisepsia e asepsia. Vocês lembram? Não, professor. Pronto. Antisepsia é quando eu faço a limpeza no tecido vivo. Então, isso aqui que eu estou na mão é um papel, mas a gente vai simular que é um algodão. Quando eu vou coletar o sangue, a gente não passa o algodão com álcool, né? Então, eu estou Isso. fazendo a antisepsia. Quando você sai na rua, que você volta, você não tem que passar um alquinho na mão por causa do Covid? Isso é antisepsia, porque é uma desinfecção na superfície do organismo, na pele viva. Agora, quando eu passo álcool aqui na minha mesa ou no meu computador para limpar, para higienizar, eu estou fazendo a asepsia. Então, em materiais, a gente chama de asepsia. Em partes de tecidos vivos, a gente chama de antisepsia, beleza? Então, é necessário fazer a antisepsia dos genitais, que é a higienização, lavar, né? Para poder você fazer uma coleta de urina. Isso se dá em casa, né? A própria pessoa faz. E no caso, professor, de uma pessoa que está internada, ela, né?
Então, aí se ela não tiver condição de fazer a higiene necessária, então os técnicos de enfermagem ajudam nisso, né? Porque às vezes a pessoa está tão debilitada, né? E aí é preciso ter ajuda. Coletar a primeira urina da manhã, né? Por que isso? Porque ela é a mais concentrada, ela é do que você precisa analisar naquela pessoa, tá? Após a higienização, sempre é necessário desprezar o primeiro jato e coletar o jato médio e desprezar também o final. Ou seja, você não pode nem coletar o primeiro jato nem o último, tá? Por que isso? Porque o primeiro jato ele vai vir cheio de sujeira que a uretra acumulou durante a noite toda que a pessoa dormiu. E aí, no segundo jato em diante, já vai aparecer a urina mais, digamos assim, Professor, numa esse é o fase primeiro em que. slide? Oi. Esse é o primeiro Não, slide? porque. Não. É porque essa aula já começou semana passada. Para quem não estava, entendeu? E aí, deixa eu lembrar o que eu estava falando. O segundo jato em diante, a urina ela já vai vir sem sujeira. E se eu deixar para coletar só o último, pode ser que ela venha também com muita sujeira que interfira no resultado do exame, entendeu? Então é necessário que seja sempre o jato médio, tá? Não há necessidade de coletar mais do que 50 ml de urina, tá bom, gente? Utilizar frasco sempre estéreo, isso aí todo mundo já sabe, porque como é que eu vou analisar uma urina que eu coletei num frasco que estava sujo ou que estava contaminado? Não existe isso, né, gente? Se a coleta não for feita no frasco com laboratório, adquirir conservante ou manter a amostra sobre a refrigeração. Então, se você não conseguir fazer uma análise rápida, você vai ter que guardar e armazenar essa amostra, porque senão você vai perder as propriedades dela. A urina ela vai começar a se precipitar, ela vai começar a se sedimentar, entendeu? Então, você não pode deixar de analisar se não tiver a amostra armazenada no local adequado, que geralmente a urina ela é mantida sob refrigeração, tá? E as mulheres precisam fazer uma abstinência sexual por 24 horas. E aí eu acredito que vocês entendam o porquê. Vocês sabem o porquê disso? Vocês estão conseguindo entender, gente, o que eu estou falando? Sim. Sim, professor. Por que que a pessoa tem que fazer abstinência sexual antes de fazer um exame de urina? Vocês sabem? É para ver se não tem nenhum tipo de doença. Caso se for urinar, vem algum tipo de bactéria, tipo na urina, uma doença. Não, na verdade, Vinícius, é só por um motivo bem simples. Quando a pessoa tem uma relação sexual, obviamente que vai ter o A coito. esperma. E aí, isso mesmo. E aí a questão da ejaculação masculina vai fazer com que fique o acúmulo de sêmen, de espermatozoide, e tudo isso vai interferir no exame de urina, porque vai contaminar a amostra de urina, inevitavelmente. Por mais que depois da relação a mulher ela se higienize, mas passa uns 2 ou 3 dias para que todo o esperma que foi lançado na vagina saia, entendeu? Porque o esperma ele tem o sêmen que, se você observar bem direitinho, ele se coagula, né? Principalmente quando ele entra em contato com a vagina. Então ele se coagula para ele grudar lá, aí os espermatozoides entram dentro do colo do útero, entendeu? E aí aquela coagulação do sêmen vai saindo aos poucos, tá? Durante alguns dias também. Ficou claro isso? Então, contamina a amostra no sentido de que não dá para analisar, porque vai ter interferência de células de espermatozoide, vai alterar o pH da urina e vai aparecer, vai atrapalhar até na visualização de cristais no microscópio. Então, não tem como. Vai ter que fazer uma abstinência sexual de no mínimo 24 horas, tá? Então, é necessário isso, tá bom? E mesmo de 24 horas ainda acontece de dar problema, tá? Mas aí é uma questão de lógica isso, né, gente? Mas aí o paciente não é obrigado a saber, então por isso tem que ser explicado.
Urinas aleatórias. É útil para detectar anormalidades que sejam bastante evidentes em caso de pacientes no pronto-socorro e urgências. Algumas vezes geram resultados errados devido à ingestão de alimentos ou à atividade física realizada pouco antes da colheita da amostra. Então, a coleta do material é sempre feita mediante higienização. Então, quando a gente fala de coleta aleatória, a gente está falando de casos em que a pessoa não consegue fazer o exame da maneira adequada. Então, eu estou num pronto-socorro, um exame de urgência, porque teve uma ingestão, né, uma atividade física, uma coisa. Então, eu preciso fazer essa coleta de amostra da maneira que der. Entendeu? Não precisa ser a primeira urina do dia, como geralmente a gente faz. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Porque é uma questão de urgência e emergência, tá? Então, eu vou analisar aquela urina naquele momento, porque foi necessário, tá? As amostras de jejum são necessárias, a gente vai entender o porquê. Não, no caso aqui, a gente já não está mais falando de urina, viu, gente? A gente está falando de outras coisas, tá? Eu vou falar agora por que que às vezes o paciente tem que estar em jejum para fazer a coleta de algumas amostras, e geralmente isso está associado ao exame de sangue, não é isso? E aí é o resultado de uma segunda micção após o período de jejum. Isso não quer dizer que urina também não se faça de jejum, mas tem motivos para isso, tá? Por isso que é diferente da primeira amostra da manhã. Então, você fazer uma urina de jejum, ela precisa ser feita, ela não é considerada a mesma coisa de um exame de urina normal, porque ela não é feita como a primeira amostra da urina de manhã, porque essa amostra ela não contém nenhum metabólito proveniente do metabolismo de alimentos, tá? Porque você não comeu. Então, ingeridos antes do início do período de jejum. É recomendado para o quê? Para monitorização de glicosúria, que é a glicose na urina, tá? Glicosúria. Tudo que é úria é porque sai pela urina. No caso, glicose. Então, glicosúria. Glicosúria é eliminação de açúcares pela urina, tá, gente? E aí, vocês sabiam que às vezes é necessário fazer exame de urina em jejum por causa disso? Ou é uma informação nova para vocês? Eu já sabia, já. Já sabiam, Eu né, também. querida? Que bom. Sabia Ó, já, gente, professor. perfeito. Gente, olha só. Que é feito, às vezes, um exame de urina em jejum, que é para detectar se a pessoa tem perda de açúcar pelo sangue, tá? Para poder detectar diabetes. Gente, anotem no caderno, no final da aula, que eu vou passar umas 3 questõezinhas para vocês responderem e deixar no caderno mesmo, para fixar, né, o conteúdo, tá? E aí eu sugiro a vocês que vão printando a partir desse slide aqui, tá? Printem a tela para que vocês tenham material. Mas mesmo assim, eu vou postar os slides também, depois que terminar todo o slide, lá no ambiente do Classroom, mas não hoje, só quando eu terminar de usar, tá? Então vocês vão printando para vocês terem a resposta e até para Então, anotar no professor, caderno. essas questões que você vai passar no final da aula, pode responder, tem que entregar hoje ainda? Não é para entregar não, meu amor, é para deixar no caderno, viu? Para vocês Pronto. terem material para vocês ir estudando, para vocês ir aprendendo, né? Porque quando a gente escreve, a gente aprende um pouquinho mais, né? Então, anotem aí, dê um print nessa tela. Vocês podem printar e uma pessoa mandar no grupo, aí todo mundo tem acesso, entendeu? Fica até legal. E aí a amostra colhida 2 horas após a refeição. Urinar pouco antes de se alimentar, normalmente, colher a amostra 2 horas após comer, é necessário quando se pede esse exame aí. Então, faz-se a prova da glicosúria e os resultados são utilizados principalmente para controlar o quê? A terapia com insulina em pessoas com diabetes mellitus, tá? Então, quando se faz esse tipo de exame, é para você saber se o controle dessa terapia com insulina está surtindo efeito no corpo, tá? Então, a gente faz a urina colhida 2 horas após a refeição. Pode-se fazer uma avaliação mais completa do estado do paciente se for feita uma comparação entre os resultados da amostra colhida 2 horas após a refeição e os da amostra colhida em jejum. Então, é necessário também fazer esse comparativo. O cara
está fazendo a terapia de insulina, e aí ele vai fazer um exame de, de jejum, né? No caso, o do jejum, e depois ele come, faz o exame de 2 horas, a gente compara. E ele ainda está fazendo a terapia, está tomando a insulina. Aí o que que acontece? Se a pessoa continuar eliminando açúcar pela urina, então isso quer dizer que a insulina não está fazendo efeito nenhum. O médico vai começar a mudar o protocolo de tratamento desse paciente. Se caso ele não estiver mais eliminando nenhum tipo de glicosúria, o nível de açúcar estiver baixo, ótimo, perfeito. Isso quer dizer que a terapia da insulina está surtindo efeito. Legal. Vamos continuar com o tratamento, entendeu? Então, o exame de urina, nesses casos aqui que eu estou explicando agora, ele serve de quê? De investigação, né? Como todos os outros. Mas esse em específico está investigando se o tratamento da glicemia, da diabetes, está sendo eficaz, né? Com a terapia através do uso de insulina regular. Tá? E a amostra de 24 horas? Com o tempo marcado. Então, a urina de 24 horas ela vai permitir avaliar a excreção diária de substâncias na urina, principalmente de proteínas, que é a albumina, a ureia, além de calcular o chamado clearance de creatinina, tá? Então, dentro do exame de urina 24 horas, que geralmente as pessoas não entendem, como é que faz, professor? Eu vou ter que coletar a urina do dia inteiro, isso, mas geralmente se faz em casos que o paciente está precisando avaliar os níveis de toxicidade do corpo dele. Geralmente, pacientes internados faz exame de 24 horas, né, de urina 24 horas. Por quê? Porque eu vou ver se aquela urina está com um nível de ureia e de proteínas elevadas, principalmente a albumina, e como é que está o clearance de creatinina. Geralmente, esse clearance de creatinina a gente faz para avaliar a função do rim. Se o rim da pessoa está funcionando bem. Por quê? Uma pessoa internada ela pode desenvolver uma insuficiência renal momentânea, e aí o clearance de creatinina é o único exame que detecta se os rins estão funcionando bem, direitinho, entendeu? Então, a coleta é marcar 24 horas, desprezar a primeira urina e adicionar a última urina dentro do horário marcado, sempre. A urina coletada durante o período deve ser mantida em refrigeração ou ser colocada em um frasco com um conservante químico. Aí você me pergunta, mas as outras urinas eu não tinha que fazer a análise rápida, senão eu tinha que guardar refrigerada? Essa também, gente, ela também tem que ser refrigerada e tem que ser mantida com conservante químico, até porque vai demorar mais para ser feita a análise, né? Então, todas as amostras devem ser coletadas e unidas em um único frasco de plástico. E não tem problema, porque agora o foco não é eu ver se tem célula morta, se tem formação de cristal. O foco agora é eu avaliar se tem se o rim da pessoa está funcionando bem, se ela está eliminando muita ureia. O foco agora do exame é outro. Alguém quer fazer alguma pergunta? Professor, tem um aluno, é uma aluna, porque eu não. Acho que eu não tenho esse aluno salvo, não. Eu não estou conseguindo saber quem é. Falou que ficou na aula até onde deu, eu acho que o celular descarregou. É, Aí tá 11h50. para avisar. Não tem problema, não. Não tem problema, não. A gente entende essas questões tecnológicas, até porque pode ser que isso aconteça comigo, viu, gente? Um dia, algum problema de internet, tá? Isso é natural, tá bom? Quanto a isso, não se preocupem, não. Agora, o que não pode é o aluno nunca querer entrar, né? Porque às vezes não está afim, isso aí é que, para mim, não tem cabimento. Mas esses casos, assim, de internet, de falta de material, a gente entende, viu? Não se preocupe com isso, não. Pronto, vamos nessa. E a urocultura? Esse nome é muito comum, tá? É necessário fazer urocultura em alguns casos, e a gente vai entender em alguns casos específicos, como, por exemplo, uma infecção de urinária muito grave, né? Então, em caso de suspeita de infecções bacterianas do trato urinário, quando a pessoa tem infecção urinária, assim, mulheres geralmente têm mais infecção urinária do que nós homens. Eu acho que as meninas sabem disso, né, meninas? Vocês sabem disso? Sim. Então, assim, quando a mulher tem, aí eu vou falar uma coisa que talvez vocês saibam ou não saibam. As mulheres
que tem infecção urinária todo momento, toda hora, tem que tomar muito, tem que procurar a anatomia da mulher. Às vezes, Professor, o meu aqui ah, cortou. O senhor quando a cortou na hora de mulher, falar. tá ouvindo? Quando vocês, Tô. mulheres, têm infecção urinária todos os momentos, toda hora, é necessário procurar um médico com urgência para avaliar o porquê que você tem infecção urinária repetitivas. Todo mês você pega infecção urinária. Eu vou dar um exemplo bem prático e eu não tenho nenhum problema em falar sobre isso. Minha esposa teve um tempo que todo mês ela estava ficando com infecção urinária. Aí eu comecei a me preocupar, eu disse, o que está acontecendo? Porque, né, aí a gente começou a investigar. Aí eu descobri que minha mulher estava prendendo xixi no trabalho, entendeu? Porque ela não gosta de usar sanitário de qualquer lugar. Aí eu descobri que ela estava prendendo muito xixi. E quando prende xixi é fatal nas mulheres, dá infecção urinária na certa. E a infecção urinária dela foi tão forte que ela ficou até sangrando na última vez. Aí eu disse, ou você urina direito, faz urina quando der vontade, ou então você vai ter um problema. A internet aqui do computador deu uma caidinha, deixa eu reconectar novamente. E aí, o que que acontece? É, deixa eu só voltar, viu, gente, que está reconectando a internet do computador. E aí, essa infecção urinária da minha mulher, a gente precisou tomar uma medida drástica. Eu precisei falar para ela, ou você urina no seu trabalho, né? Não fica prendendo, porque ela não gostava de usar o sanitário, de usar aquela coisa toda. Aí eu disse, ou então você vai cada vez mais ter problemas. Por quê? A gente se preocupa, né, com o destino, porque se você não trata uma infecção urinária, não sei se vocês sabem, mas uma bactéria que atinge a urina, se não tratada, a mulher pode desenvolver até uma infecção generalizada, que é a chamada septicemia. E aí você pode ir a óbito por causa de uma simples infecção urinária, que não é simples. E se não tratar, você pode também ter problemas do tipo insuficiência renal. Se você não tratar uma infecção urinária, pode gerar várias lesões no rim, a ponto de você ter que fazer até hemodiálise se não tratar, entendeu? Então, assim, são coisas muito sérias, tá? E aí também tem que ver, porque eu dei o exemplo agora dessa questão de que prender o xixi faz mal, mas a mulher tem que procurar um médico para saber se ela tem o canal da uretra favorável a desenvolver infecções urinárias. Às vezes, a anatomia da própria mulher favorece que ela desenvolva mais infecção, porque às vezes o canal da uretra dela é muito próximo, é muito favorável que as bactérias se proliferem. Uso de calcinha apertada demais, certas malhas de calcinha, absorvente interno, é muito comum mulher que usa aquele absorvente interno desenvolver infecção urinária. Outra coisa também que acontece muito, calça apertada, porque esquenta muito a região da vagina, e tudo que aquece faz com que a proliferação bacteriana fique mais, digamos assim, favorável, né? Porque a bactéria gosta de quentinho com úmido, entendeu? Para poder elas crescerem. Então, veja, tudo isso. Não só bactéria, também fungo, tá, gente? Vocês sabiam disso, né, meninas? Tudo isso que eu falei? É. Então, assim, outra coisa também que é importante lembrar é que o vaso sanitário ele tem risco. Mas quais são os riscos do vaso sanitário? Eu vou dizer quais são. Tem pessoas, tem mulheres que quando vão fazer xixi, aí ela vai dar descarga, ela dá descarga no vaso antes dela vestir a roupa. E aquele aerosol sobe. E todo vaso sanitário, por mais que seja o seu, que você lave, ele vem com bactéria. Ele está sujo. Então, assim, quando sobe o aerosol da descarga, aí aquilo ali pode entrar na vagina pelo vapor do próprio vaso. Então, o ideal é você baixar a tampa para você dar descarga em qualquer momento, até homem é necessário. E também tem o caso de a mulher que não tem uns hábitos higiênicos, aí já é um caso mais, digamos assim, extremo, de que ela faz a limpeza da vagina
traz para frente. Então, ela traz a sujeira do ânus para a vagina, entendeu? Não pode. Isso é uma coisa que não é, já é falado há muito tempo dentro da ginecologia, porque como o ânus e a vagina ficam muito próximos, a sujeira do ânus, se for para a vagina, é infecção braba, porque as bactérias das fezes, elas são muito fortes para... Elas vão entrar na uretra e vão causar um efeito drástico do caramba. E para sarar uma infecção urinária desse estilo, dá trabalho, entendeu? Então tem tudo isso. No caso de nós homens, nós também temos muitos motivos para ter infecção urinária. O principal deles é a higiene, tá? Tem alguns homens que não se lavam bem. Tem também o caso de ejacular e não lavar também a região peniana. Tem que, geralmente, por incrível que pareça, toda vez que há uma ejaculação, tanto o homem quanto a mulher, eu acredito que sente necessidade de urinar. Isso é natural no organismo, porque a urina já ajuda a limpar o canal. Mas uma coisa que também acontece muito é quando o homem, por algum motivo, ele... Por exemplo, quando a gente vai defecar, se a gente sentar no vaso, e aí o pênis ele pode tocar na parede do vaso, não sei se vocês sabiam disso. E aquilo ali uma possibilidade de você pegar uma infecção, porque as bactérias do vaso entram no pênis. Então, às vezes, as pessoas dizem, por que o homem mija em pé? Tem esse motivo, porque se você, dependendo da situação, quando você senta no vaso, o seu pênis toca na parede do vaso. E aí aquilo ali faz com que a sujeira do vaso entre na glande. E aí, quem é que vai sofrer? Às vezes, o homem não desenvolve uma infecção, mas às vezes ele vai ter uma relação com a sua parceira e ele passa a bactéria para a esposa, para a namorada, entendeu? Então, veja, há um agravante em tudo isso, tá? Só para vocês terem essa noção de como funciona a coisa. Fora as questões higiênicas, né? Então, semeadura de urina em meio de cultura é necessário quando há uma suspeita de infecção grave e essa infecção não está tendo tratamento. Eu não estou conseguindo segurar essa infecção, não estou conseguindo conseguir um remédio certo. Então, eu vou fazer uma semeadura para eu descobrir que bactéria é essa. Coleta-se o material, usa-se o mesmo procedimento de coleta para a EAS e não interrompe o jato médio, tá? E aí, não tocar no interior ou na tampa do frasco. Porque tudo que tem na mão, viu, gente? Na nossa mão, sujeira o tempo todo. Então, só de eu fazer assim, ó, na mão, cai restos de células e aquilo ali já vai com bactérias. Então, na hora que eu for fazer uma coleta desse tipo, para uma cultura de urina, uma urocultura, eu tenho que tentar fazer o máximo com ela estéril, né? Eu tenho que pegar só a amostra mesmo, porque só as bactérias da amostra que eu quero estudar, não é as bactérias do frasco, do ambiente, do ar. Por isso que ambiente de microbiologia, quando vocês tiverem a oportunidade de entrar num laboratório de micro, vocês vão perceber que no laboratório de microbiologia, geralmente é tudo cheio de estufa. Porque guarda na estufa as coisas, entendeu? Porque ali vai ser os ambientes certos da bactéria se desenvolver. Um ambiente quente, úmido. E não pode ter... tem que ser um forro, porque se for com um mofo, se tiver mofo na parede, tem que trocar, tem que tomar cuidado, porque mofo vai contaminar o ar. Então tem tudo isso, tá? Já a urina do primeiro jato. Eu vou realizar a higienização da genitália, né? A pessoa que vai coletar. Colocar os primeiros 10 ml da urina em a primeira urina da manhã ou não. Coletar em frasco de plástico de boca larga com rosca, que no caso é o coletor universal. E o objetivo sempre do primeiro jato é coletar a amostra com agentes parasitários, como, por exemplo, Gardnerella, Neisseria, Trichomonas, tá? Então, nesse caso, quando a gente está fazendo a urina de 24 horas, ou o coleta de primeiro jato, quando a gente pede, o médico pede, né, no caso, eu quero que você faça um exame de urina da coleta do primeiro jato, é porque ele está suspeitando que a pessoa tem algum desses tipos de doença aí parasitária, como a Gardnerella, a Neisseria e o Trichomonas, né? Que são doenças muito sérias, tá? Principalmente a Gardnerella e a Trichomonas. A Neisseria também, mas a Trichomonas é aquela que deixa a vagina uma secreção parecendo de queijo derretido, sujeira
espumando. É sério isso que eu estou falando, viu? E o cheiro da sujeira, da secreção é de peixe podre. Entendeu? Então é muito complicado isso. Coproparasitológico. É uma pesquisa de eumintos e parasitários nas fezes, né? Que a gente fala que é o parasitológico de fezes, mas o nome correto seria coproparasitológico. Coleta do material. Isso tudo são os procedimentos que a gente faz dentro de um laboratório clínico, isso numa estrutura básica, né, que todo laboratório clínico faz. Então, a gente já citou exame sanguíneo, exame de bioquímica, falei de urina, agora eu já estou falando de fezes, tá, gente? Só para vocês entenderem o destino da aula, né, porque às vezes fica meio confuso. Então, a pessoa tem que evacuar em um recipiente limpo e seco e transferir uma porção das fezes recém-emitidas para o frasco coletor, tendo o cuidado para não ultrapassar a metade do frasco, porque não é necessário, né? 3 amostras diferentes em 3 dias seguidos. Isso aí com frasco que tem que ter o conservante, mantido em temperatura ambiente. Existe o exame de fezes de 3 amostras e existe o exame de fezes de apenas uma única amostra. Mas eu estou falando aqui que também tem o de 3 amostras, para vocês saberem que existe, tá? Uma coisa muito interessante que é colocada aqui é que não é necessário levar todas as fezes. Porque, assim, tem pessoas que pensam, né? Ah, mas só esse pouquinho vai ser necessário, gente? Quando a formação da fezes está sendo feita no intestino, automaticamente a primeira parte das fezes, a segunda, a metade e a última parte das fezes, ela vai vir com todas as substâncias necessárias que a gente precisa estudar no exame. É um dos exames, teoricamente, né, assim, dentro de todos os exames do laboratório, é um dos mais chatinhos, né? Porque manipular as fezes dos outros, né, é complicado. Mas a gente que é profissional e gosta do que faz, a gente acha até interessante. Eu não vou mentir para vocês, não. Eu adoro analisar fezes. Eu gosto de ver os ovos de parasitas, quando eles aparecem. Acho muito interessante. Mas é um pouquinho chatinho, né? A gente tem que ficar ali manipulando fezes. Mas eu, particularmente, eu nunca tive problema com isso, não. Eu sempre achei interessante estudar. Até porque você aprende muita coisa com o exame de fezes. É uma das áreas mais interessantes. Que eu gosto muito de parasitologia. Quais são as recomendações? Não utilizar laxantes ou supositório. Isso vai interferir no exame de fezes, impactar muito. Por quê? Porque o laxante ele vai acelerar o processo de eliminação de fezes e aí você pode perder informações nesse processo acelerado. Supositório porque ele vai contaminar a amostra, né? Ele vai trazer uma amostra com restos do supositório, né? Que o supositório, para quem não sabe, ele é aplicado diretamente no ânus, né? E aí o supositório, que não necessariamente o supositório, ele pode ser um remédio para tosse, que é feio, que é via anal, né? Então, assim, mas aí nesse caso, quando a pessoa vai fazer exame de fezes, é necessário que ela suspenda o uso de supositório, tá? Evitar misturar fezes com urina ou contaminá-las com água usada para limpar banheiros, isso é óbvio. A gente não pode misturar a amostra com a amostra de outra coisa. E quando vai coletar a fezes, tem que tomar cuidado para não, por exemplo, tem gente que faz o cocô no vaso e vai pegar do vaso. Está errado, porque o vaso já está contaminado. Então, ali já entrou bactéria que não era do organismo. Então, o ideal, que a gente sempre fala, é fazer as fezes em uma recipiente limpo, estéril, higienizado, coleta, tira um pedaço daquelas fezes e elimina o restante. Pronto. É a melhor maneira, não tem outra. Conservar refrigerada ou mantê-la em um conservante químico, tá? Não pode congelar as fezes, que tem pessoas que pensam que tem que colocar no congelador. Não, você tem que refrigerar, né? Mas não no congelador. Até porque ela vai ficar toda inapropriada, ela vai desidratar e aí vai perder todas as propriedades de análise. O material deverá ser colhido mesmo apresentando-se diarreico, com muco, com pus ou com sangue, que tem pessoas que não entendem. Se a pessoa está fazendo cocô mole, é justamente por isso que tem que fazer o exame, né?
porque o cocô mole já é um indício de que tem alguma coisa errada. Mas é ruimzinho, viu, de analisar fezes diarreicas. E quando tem muco, o que é muco? Não sei se vocês já viram, se já aconteceu com vocês, mas é muito comum quando a pessoa está com algum problema intestinal, de tomou uma água contaminada, aí ela tem um excesso de produção de muco. Aí, às vezes, ela só de soltar um punzinho, aí sai muco no pum, porque ela está com infecção, entendeu? Aí sai muito muco, que é tipo um catarro das fezes, entendeu? Mas é muco. Isso se forma geralmente porque tem uma atividade de bacilos muito elevada na parede do intestino. O muco também pode acontecer em casos de alguma lesão, né? Alguma tumoração, tá? Pus e sangue também, né, gente? Por alguma pancada, alguma lesão, algum tumor. O pus por causa de alguma doença infecciosa, uma bactéria que invadiu o intestino e causou alguma doença grave. Então tem tudo isso. Então, se aparece muco, pus e sangue, aí é que tem que fazer o exame mesmo, tá? O problema desses exames com essas coisas é que são mais complicados de se analisar, tá? E sangue fezes com sangue são as fezes mais fedorentas que existem na face da Terra. Uma fezes com sangue digerido, ela é chamada de cheiro pútrido penetrante, para você ver como é a coisa. Cheiro pútrido penetrante, porque é tão forte o fedor que você fica agoniado. Mesmo de máscara se protegendo, o cheiro é muito forte, tá? E esses casos de fezes com sangue ocorrem quando a pessoa tem tumor, tem alguma coisa assim muito séria, aconteceu uma coisa muito séria, né? Aí aparece fezes com sangue, tá? E aí, a coprocultura é necessário fazer? Às vezes, sim. Às vezes é necessário fazer uma cultura de fezes, né? Então, você vai coletar com um suave, que é como se fosse um palitinho que tem um cotonete grande, faz o suave anal, né? Coleta ali na região anal, ou retal, né? E fecal, e inserir no meio de cultura transparente, que é chamado de Kerry-Blair. O suave fecal ele deve ser introduzido também nas fezes, caso não tenha como coletar diretamente da região retal. Às vezes se faz a coprocultura das fezes e às vezes se faz só da região anorretal, tá? Não é necessário às vezes fazer dos dois, não. Suave retal deve ser introduzido no reto, né? Ali no iníciozinho ali do canal retal. Quem faz esse tipo de coleta, às vezes não é o técnico de análise clínica, não. Às vezes quem faz é o técnico de enfermagem, tá? Mas vocês também podem fazer, tá? Dependendo da situação. Fazendo movimentos rotatórios, transferindo rapidamente para um meio de transporte, tá? Então, esses casos são necessários quando a pessoa tem é preciso detectar uma bactéria que está causando um problema muito sério na pessoa. E aí é preciso fazer essa coprocultura, tá bom? Acontece mais em pacientes internados. Pesquisa de sangue oculto. Continuo printando a tela, tá? Para vocês responderem a questão que eu já vou tirar. Detecção de sangue não visível ou sangue digerido nas fezes. Ocorre muito em quem tem gastrite, esses sangramentos de estômago, né? Úlcera, essas coisas assim. Aí, 3 dias, uma dieta são proibidos carnes e derivados, como alimentos coloridos que contenham alta atividade de peroxidase, que é uma enzima. Não usar medicamentos irritantes da mucosa gástrica, anti-inflamatórios corticoides, aspirinas, ferro e vitamina C. Evitar sangramento gengival, que é da boca, né? Durante a escovação dos dentes. Né? Então, todos esses. O sangue oculto é quando a pessoa não tem como saber se o sangue está saindo pelas fezes. Então, é a chamada pesquisa de sangue oculto. Ele é muito sutil, não é muito sangue que sai, não. E aí é preciso ver. E para saber fazer um exame bem feito desse, é preciso fazer essas coisas que estão indicadas aí. Então, eu vou parar por aqui, nossa aula de hoje. Mas anotem aí essas 3 questões que eu vou ditar, para vocês explicarem no caderno, para vocês terem como material de estudo.
Posso ditar? Pode, professor. Ó, peraí. Pronto? Pronto. Número 1. Explique. Espera ainda, professor, espera ainda. Deu foi sono em mim. Explique aspectos gerais da coleta de urina. Ponto. Aspectos gerais do que, professor? Da coleta de urina. Próxima. 2. Explique aspectos gerais do exame coproparasitológico. Explique aspectos gerais do exame coproparasitológico. Esse nome que está aí na tela. Aí você vai fazer resumidamente, tá, gente? Você copiar tudo que está escrito nos slides, não. Explique aspectos gerais do exame coproparasitológico. Aí você pode fazer tópicos, né? Em tópicozinhos, assim você vai anotando. Para vocês terem material para vocês irem fixando na memória. Professor, volta aí, por favor. Não, é só eu repetir a pergunta. Explique aspectos gerais do exame coproparasitológico. Tudo junto. Coproparasitológico. Foi. Deu certo? Bom. E aí, por último, vocês vão fazer essa daqui. Explique para que serve a pesquisa de sangue oculto. E aí você pode complementar com uma pesquisa no Google mesmo, tá, gente? E aí é interessante vocês entendam, porque esse exame ele é muito importante no laboratório clínico. Para que serve o exame de sangue Para que oculto? serve a pesquisa de sangue oculto. Está escrito, a pesquisa de sangue oculto. Aí você vai explicar como ela é feita e para que serve. Tá? Você coloca, explique como ela é feita também e a pesquisa. Tá? E para que serve. Só isso, viu, gente? Então, vocês deixam no caderno de vocês para vocês estudarem. Essas questões não valem nota, é só para isso mesmo. E aí, na próxima aula a gente continua e eu já vou entrando também em outros assuntos mais específicos. Ainda dá tempo de eu terminar essa parte aqui hoje. Vocês querem que eu termine? Só faltam 3 slides. Para falar a verdade, Ô, professor, tô com fome. Não. Então tá bom. Então vamos eu terminar tô com semana que vem. fome. Tá bom. Eu vou parar a gravação aqui. Eu já sabia que vocês iam dizer isso. E é isso, meus queridos e queridas. Querem tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta? É para enviar a atividade para onde? Essa atividade é para deixar no caderno, já falei. No caderno, Giovana, é para você estudar. Não precisa ser grosso, não, hein? Você é grossa. Olha, eu não vou dizer não, porque a gente já falou muito de uretra por hoje.